A gente continua repercutindo essa notícia agora mais voltado ao mercado com o CEO da HN Agro, Iberville Neto, aqui com a gente. Iberville, bom dia. Que notícia boa, né? Para a gente começar essa quinta-feira. Trouxemos agora as informações ao vivo direto de Pequim, na China, com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E, claro, agora voltadas agora mais à questão de mercado. Como é que o mercado, então, deve se comportar hoje à medida que a gente tem essa notícia e esses próximos passos também, né? O que a gente pode aguardar aí de termômetro do mercado? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Exatamente, Renata. É uma ótima notícia. Começamos uma boa quinta-feira, né? O mercado, a expectativa é que ele ganhe tração nesse curto prazo. As escalas das indústrias vinham curtas, os pecuaristas estavam segurando o gado à espera dessa notícia, as pastagens permitem essa estratégia, então o mercado ele deve evoluir de maneira importante, ainda mais quando a gente considera também que a margem de mercado doméstico, a margem da indústria que trabalha no mercado doméstico, ela melhorou com essa situação. Houve uma diminuição da oferta de carne de maneira geral e isso sustentou um pouco mais o atacado frente aos preços do boi. Então, mesmo que os preços do boi tenham encontrado sustentação e até viessem se recuperando, o atacado ele tinha caído um pouco menos e a margem média agora de março ela está melhor do que a margem de fevereiro, quando a gente considera o mercado doméstico. Então, a gente tem indústrias de mercado doméstico que vão seguir buscando gado, agora nos aproximando do início de abril, e as indústrias de mercado externo, na verdade, focadas na China, buscando esse gado, provavelmente de uma maneira mais súbita, porque como a gente não tinha uma certeza de quando que isso ia acontecer, essas indústrias também não estavam negociando esse tipo de gado. Então agora elas vão ter que buscar esse gado para colocar na escala, que não está confortável. Exatamente, né? Nós falamos, inclusive, Iberville, lá no dia, né, desse embargo de fato, para trazer uma análise já para o setor, para o mercado, mas eu me lembro bem que até na época nós comentamos que deveria ser um embargo bastante diferente dos últimos que ocorreram, que demoraram muitos meses, né? Porque agora a situação era bem diferente, tem a questão de ser um mal da vaca louca atípica, num rebanho ali, num plantel que não tinha essa comercialização de exportação, enfim, devido a diversos fatores, né? E claro, toda a relação fidelizada entre Brasil e China, que a gente sabe principalmente quando a gente destaca a questão de carne bovina brasileira, tanto em qualidade quanto em competitividade dos preços também. Ou seja, de alguma maneira, mesmo você colocando que a gente ainda não sabia, né, de fato, como é que estava esse desenho do mercado, a gente tinha ali mais ou menos um termômetro de que, sim, a partir da medida que o ministro Fávaro fosse uma semana anterior à China, já naquela delegação com mais de 100 empresários do agro brasileiro, a maioria deles voltados aí à questão realmente de proteína animal, isso poderia sair uma hora ou outra, né, como veio hoje e antes até mesmo da chegada oficial do presidente Lula já no fim de semana, aí na próxima semana. Ou seja, a gente tinha, digamos assim, um mercado esperando, né, não tanto tempo, digamos assim. Então, realmente eles estavam nesse pilar, né, nessa questão, assim, sabia que uma hora ou outra vinha e viria, assim, mais rapidamente do que das outras vezes? Isso, Renata. Todas as vezes que nós tivemos a BSE no Brasil, ela foi atípica, né? É claro que quando a gente está no meio, a gente sabe disso, mas é bom, às vezes, a gente deixar isso muito claro para quem é de fora do meio. Então, a gente nunca teve a BSE atípica, né? A clássica no Brasil. E o ponto de diferença principal em relação a 2021 é que em 2021 a gente tinha aquela concentração de gado confinado, a gente tinha um cenário de China mais estocada, e aí, nesse momento, com as pastagens, com essa situação global de China sem grandes opções de outros fornecedores de carne bovina, Estados Unidos estão com os preços em elevação, quantidade de gado em confinamento lá está em queda, então é um outro fornecedor. O outro fornecedor importante da China é a Austrália. Esse sim está com uma oferta um pouco maior de gado esse ano, mas é o único país, juntamente com o Brasil, que vai ter aumento de oferta esse ano. Então, isso, os chineses, eles sabiam dessa conjuntura, né? Eles sabem dessa conjuntura, eles vieram, essa suspensão ocorreu logo após o período de Ano Novo Chinês, que eles ainda não tinham
comprado muito, então esses estoques devem estar em níveis relativamente enxutos. Então, isso tudo foi gerando essa expectativa no mercado e o pecuarista foi retendo, já que a pastagem permitia, né? Então, o mercado futuro até para março, ele já estava um pouco mais desanimado, porque talvez não desse tempo de os preços se recuperarem ainda em março. Só que com essa abertura de ontem, na verdade dessa madrugada, olhando aqui os preços futuros para março, eles estão subindo 2,36%, que dá uma alta de quase R$ 7. Então, vamos dizer, o mercado futuro está correndo atrás para ver se consegue prever esse movimento de restinho de mês. Agora, para os contratos mais adiante, eles já vinham mais sustentados num patamar um pouco acima dos preços físicos, porque o mercado justamente vinha precificando isso, vinha esperando que essa retomada ocorresse e sabendo que assim que essa retomada ocorrer, a gente deve ter uma andada boa do mercado. Só uma ressalva quando a gente fala do mercado é que daqui a pouco a gente tem um período seco, então o pecuarista ele não pode acreditar também que essa alta vai ocorrer de maneira indefinida. Ela tem potencial para acontecer de maneira importante, mas daqui a pouco a gente está entrando no período seco e aumenta a oferta de gado, então é um ponto de atenção. Exato, então a gente pode pensar nessa elevação paulatinamente e aí, claro, quando chegar nesse período mais seco e aí a gente tem essa maior disponibilidade. Seria isso, Iberville? Isso. Eu diria que no curto prazo, talvez a alta não seja nem tão sutil. Talvez a gente tenha até um certo degrau aí na arroba pecuarista, esse ágio China reaparecendo, né, no mercado paulista, em Mato Grosso, principalmente, que são os dois principais estados fornecedores de carne para a China. Então, eu diria que essa alta tem potencial para ser importante e até de maneira mais súbita no curto prazo, mas lembrando que ao longo de abril e maio, principalmente maio, a gente tem a chegada da seca e o gado oriundo de pastagem ele tem uma participação importante de fêmeas, que é a categoria que deve também ser mais ofertada em 2023. A gente já teve um aumento da participação de fêmeas em 2022, que os dados que saíram na última semana confirmaram isso, e agora para 2023 a gente ainda espera que as fêmeas sejam uma parcela importante do gado abatido, e elas normalmente vêm para o gancho em março e maio. Então, talvez nós tenhamos uma oferta relevante aí ou provavelmente nós vamos ter uma oferta relevante de vacas e novilhas nesses próximos meses. Essa alta que você coloca mais assim rápida, né, já nesse curto prazo, mais ou menos daria para saber de quanto, né, ou ainda não, hein, Iberville? Renata, vamos pensando no mercado, o que a gente tem hoje? A gente tem uma escala curta, a gente tem a proximidade da virada de mês, a gente tem frigorífico de mercado doméstico com margem, e agora a gente tem a volta do frigorífico buscando gado para a China. Então eu diria que tem potencial para o mercado andar, talvez a devolução não, a retomada desse ágio China aí, para a gente ter uma referência, claro, sem bola de cristal, né, mas R$10, R$15 aí, eu não acho difícil do mercado subir de uma maneira rápida. E aí, outro ponto importante é que, da mesma forma que a gente teve essa retenção sustentando o mercado nessas últimas semanas, essa retenção também adiciona um pouco de gado disponível para comercialização agora. Então, a gente também tem que acompanhar como que o pecuarista vai entregar essa boiada, o quanto ele vai entrar no otimismo e já querer vender ou tentar deixar isso um pouco mais compassado. E aí é uma coisa que só acompanhando mesmo. Mas eu diria que tem potencial para subir de maneira relevante nesses próximos dias. Perfeito, então, muitíssimo obrigada, viu, Iberville, por toda essa repercussão aí que a gente tem no mercado com a notícia do dia, a notícia de hoje aí, dada oficialmente pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está, né, desde o início da semana, então, nessa viagem à China, com mais de 100 empresários, principalmente voltados ao agro brasileiro, ao nosso segmento, e saiu oficialmente a notícia de hoje, então, do fim do embargo às exportações aí de carne brasileira bovina à China. Então, volta-se ao desenho que era anterior e, claro, a gente vai aguardar e acompanhar de perto também outros acordos que devem sair, sim, já nos próximos dias também. Muitíssimo obrigada, Iberville. Espero vê-lo em outras oportunidades. Tchau, tchau. Obrigado, Renata. É um prazer. Um abraço a todos.